Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Tahu agricultura da área de desempenho. Para desempenho, a área muito mais pode completamente. Escutámos Eliseu Seta a recordar o que aconteceu com Cipriano, o catequista assassinado em Moéria, em plena guerra civil em Moçambique. O que aconteceu a este homem e mais tarde em Goiúa, a 23 outros catequistas, ilustra bem a importância do trabalho destes leigos, que são como que os primeiros alfabetizadores da fé. Os catequistas são um dos pilares da Igreja e este programa especial de verão vai procurar ser também uma homenagem a todos eles que, enfrentando dificuldades, ameaças, tantas vezes até arriscando a vida, continuam com a sua missão, catequizando crianças e adultos, levando a palavra de Deus até aos confins da terra. Este vai ser então um programa de homenagem aos catequistas, em que vamos ter como tema também a esperança. No caso de Cipriano, ele morreu, olá Catarina uma vez mais, ele morreu, mas o seu exemplo de bondade e de humildade foi, digamos assim, uma semente de esperança para toda a comunidade. É verdade, Paulo. O papel, então, a história de Cipriano é, de facto, um exemplo deste papel essencial, absolutamente essencial, dos catequistas em Moçambique. E no período em que ele foi assassinado, Paulo, e temos que recuar até aos tempos da Guerra Civil, portanto, neste país africano, os catequistas foram muitas vezes mesmo a única presença visível da Igreja, porque a esmagadora maioria das irmãs e dos padres ou foram expulsos ou então foram presos logo após a independência do país, e durante muitos anos foram eles, os catequistas, de facto, que asseguraram então a vida de fé nas comunidades, Paulo. Exatamente. Bom, na segunda parte deste nosso programa especial de verão iremos então falar em maior detalhe disso e da história em concreto deste catequista, do Sr. Cipriano, mas vamos agora até à Índia, vamos ao encontro de Leos Tirkey. Ele também é catequista e também ele é um exemplo extraordinário de doação, de entrega aos outros. Sempre que ele se faz ao caminho, a pedalar na sua bicicleta, Leos Tirkey é o exemplo da esperança em pessoa. É verdade, Paulo. Portanto, Leos Tirkey é uma pessoa então muito humilde, muito simples. Ele vive numa zona rural da Índia profunda, digamos assim. Ele é casado, tem 3 filhos e tem então esta missão, que é ser catequista na Índia, e é uma missão que ele leva mesmo muito a sério, Paulo. De facto, sempre que ele se prepara para partir na sua bicicleta, ele vai carregado com muitas coisas, mas o mais importante é, sem dúvida, Paulo, a esperança que ele leva, que é alimentada então pela fé e que vai testemunhando de aldeia em aldeia. Exatamente. De facto, Catarina, sempre que Leos se prepara para ir dar as suas aulas de catequese, digamos assim, em aldeias que ficam a alguns quilómetros de distância, ele leva sempre um saco carregado de coisas. Exatamente, Paulo. Ele leva sempre um saco carregado de coisas, incluindo uma Bíblia, incluindo o terço, um livro de cânticos, um livro de orações, e até leva uma muda de roupa, Paulo. Porque isto, ele vai de bicicleta, como nós dissemos, como eu já disse, e tudo pode acontecer. Ele pode, por exemplo, ter um furo no pneu da bicicleta e pode ter de fazer então o resto do caminho a pé. Bom, a aldeia mais distante fica a 15 quilómetros e ele não se limita a dar aulas de catequese, mas também prepara as pessoas, por exemplo, para irem para a missa. Sim, de facto ele é um verdadeiro exemplo, porque este homem, Leos Tirkey, é de facto
facto um verdadeiro catequista. Ele não vai apenas ensinar as crianças, mas ele vai preparar todo o povo de Deus. E por isso ele prepara as pessoas para os vários sacramentos, desde a comunhão, para a confissão, para a missa, claro, de domingo. E ele é sempre recebido, Paulo, em todas as comunidades quando vai passando, sempre com uma grande alegria, o que prova de facto esta grande estima que as populações têm para com ele. Muito bem. Vamos então ao encontro deste Leos Tirkey, um catequista na Índia, um catequista que, quando se faz a caminho na sua bicicleta, é um sinal de esperança num mundo melhor. मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं 15 साल का काम प्रचारक में कर रहा हूँ। बसवार में 9 साल प्रचारक का कार्य किया और अभी बिनिया में 6 साल प्रचारक का काम कर रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पत्नी का नाम कांता तिर्की है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। बड़ा वाला अंबिकापुर में पढ़ रहा है और मझिला रघुनाथपुर में, छोटा बिनिया में पढ़ रहा है। मैं प्रचारक इसीलिए बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैं प्रचारक का कार्य करने के लिए 3 जगह जाता हूँ। घटोन का दूरी 5 किलोमीटर, इधर बसवार 15, इधर आरगोती 8 किलोमीटर। मैं एक थैली पकड़ता हूँ, तो जब गांव जाता हूँ तो वही बाइबल, रोजरी और भक्ति भजन, साथ में कपड़ा 1-2 पकड़े रहता हूँ। मेरे आने जाते समय कभी कभी पंचर, तो कभी वही साइकिल कभी कभी धोखा देती है, तो मैं पैदल पहुंच जाता हूं। इस कार्य को करने के लिए मेरे पहले से खुशी थी और अभी भी बहुत खुशी लगती है। कहीं भी गांव जाता हूँ तो लोग जहाँ जाता हूँ वहाँ तो अभी तक मेरे नज़र में खुश ही दिखते हैं। इसमें अपनी कार्य में वही पाप स्वीकार करने के लिए सिखाता हूँ और परम प्रसाद लेने के लिए और संस्कार लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। फादर या गांव जाने से पहले मैं उनको प्रार्थना, गाना या वहाँ की तैयारी करवाता हूँ और कभी कभी मैं वही गांव में वो प्रार्थना करवाता हूँ।
या ईश्वर तक वो पहुंचने के लिए अपना मन को बदल सके, तो यही इच्छा के चलते मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि लोगों को कुछ के बीच में कुछ काम कर सकूँ। रोज का मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं एक प्रचारक हूँ। Foi Leos Tirkey, um humilde e simpático catequista na Índia rural, que é exemplo de bondade, de dedicação aos outros e que é também um sinal de esperança. E esperança é também o nome que poderíamos dar à irmã Sâmia. Ela está na Síria, um país onde os cristãos muito têm sofrido. Ainda recentemente, em junho, houve um brutal atentado terrorista numa igreja em Damasco que causou, entre mortos e feridos, mais de 80 vítimas. Bom, a irmã Sâmia está em Homs e, entre as muitas coisas que ela faz, Catarina, também dá aulas de catequese. Sim, Paulo, a irmã Sâmia então pertence à congregação do Sagrado Coração. Ela está em Homs, como o Paulo acabou de referir, e desenvolve este belíssimo trabalho nesta cidade de que podemos destacar, de facto, o que podemos destacar, de facto, é a catequese às crianças. Nós temos um breve testemunho desta irmã, que já vamos escutar, mas antes disso importa dizer que a catequese das irmãs tem sido também um tempo muito importante para ajudar as crianças, e não só, mas principalmente as crianças, a superarem os traumas e os medos de que têm vivido, e estamos a falar da Síria, anos e anos de guerra. Sem dúvida, Paulo, e talvez acho que podemos dizer mesmo que é de facto um dos trabalhos fundamentais e mais importantes que esta irmã faz e que todas as religiosas e todos os sacerdotes na Síria têm vindo a fazer ao longo dos anos, que é de facto ajudarem as pessoas, a população, mas acima de tudo, Paulo, as crianças a superarem os seus medos, a superarem o terror em que têm vivido, de quem presenciou momentos terríveis de guerra, de uma guerra brutal que tem acontecido na Síria, uma guerra civil que tem acontecido na Síria ao longo destes últimos anos, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro desta irmã, esta religiosa do Sagrado Coração, e que em Homs vai ajudando a curar as suas crianças dos traumas da guerra. اسمي سامية جريش. بعيش اليوم بحمص سوريا، هالمدينة اللي دمرتها الحرب من 8 سنين. هالحرق اللي هيدا الشيء اللي خلى كتير من العائلات انهم يفقدوا الامل. بالرغم من الدمار اللي بيحيط فينا بهالمدينة لحتى نرجع نبنيها. أنا راهبة. بالرسالة منفتش عن الناس الأكثر حاجة وعوز للخدمة. بشتغل أنا مديرة حالياً بمركز حبة الخردل للأطفال اللي عندهم الإعاقة الذهنية. كمان بمرافقة الشبيبة بالتعليم المسيحي والكنيسة. بنفس الوقت نحن منحاول نرجع نحسسهم إنه الله بعده موجود، وإنه بفضله وبالصلاة نحن بنقدر نتحمل هالظروف الصعبة. بداية دعوتي بحثت لحتى أن يكون أخت أعيش الحياة الروحية والحياة الرسولية. وضعتني الحرب بامتحان صعب. الجزء الكبير بحياتنا اليومية هو إنه نهتم بالشعب اللي أكثر حاجة، اللي هو كمان بجسد محبة الله على الأرض. نتشكر اليوم جمعية الICN على كل الدعم والمساعدة.
Foi a irmã Sâmia, uma religiosa que ao longo destes difíceis anos tem sido uma espécie de anjo da guarda de dezenas e dezenas de crianças e de jovens na Síria. Uma dedicação exemplar que merece o nosso maior aplauso, tal como tantas e tantas outras irmãs em tantos países. É o caso também do Quénia, onde vamos encontrar agora a irmã Lilian Omari. E vamos falar agora desta irmã também por causa da Bíblia para Crianças, um livro já icónico da Fundação AIS e que já foi traduzido em 194 línguas e dialetos. E um desses dialetos é o Tezu Turkana. Exatamente, Paulo, o Tezu Turkana, e é com esta tradução da Bíblia, então, para crianças, que esta irmã conseguiu, então, um precioso auxiliar para o seu trabalho como catequista, pois muitos dos meninos e meninas, Paulo, ali daquela região, não frequentam sequer a escola e, por isso, só falam mesmo a sua língua local, não é? Bom, importa dizer que esta irmã está em missão numa zona habitada essencialmente por pastores nómadas. Exatamente, Paulo, é uma zona semiárida do Quénia, que é habitada então principalmente por estes pastores nómadas, ou seja, tem uma população algo errante e muitas das vezes estas crianças de facto não frequentam sequer a escola e por isso só falam a língua local, não é? E por isso é que este livrinho da Fundação AIS, a Bíblia para Crianças, é tão importante e faz de facto toda a diferença aqui nesta região. E a irmã até sublinha, Paulo, a importância das imagens, das gravuras, que são de facto um elemento também muito importante para poder atrair as crianças e para lhes explicar tudo o que vem naquele livro. Muito bem, sem dúvida alguma. Enquanto houver religiosas como a irmã Lilian Omari, há a esperança de que a palavra de Deus chegará sempre aos quatro cantos do mundo. É assim para já nesta região semidesértica do Quénia. My name is Lilian Omari. I belong to the missionary community of St. Paul the Apostle. I work in the Diocese of Lodwar in Turkana. Turkana is in the northern part of Kenya. It is a semi-arid area where the inhabitants of the area, the Turkanas, are nomadic pastoralists. I take care of the pastoral work in the area, especially on the catechism of children, children between the ages of 6 to 13 years of age. They meet once a week, every Sunday, or in other villages every Saturday, where we sit down and discuss about the different stories or the different programs of the catechism. We are very grateful since we started using the Bible, the children's Bible, that has been translated to the local language. This Bible has facilitated us to be able to reach to the children who have not gone to school, but they can only speak the local language, Turkana. And more so, the Bible has images where the children can see and are able to peruse through the book and be able to touch and feel and even listen to the word. This is one of the things that has supported us and helped us to do catechism in this area. And for today, I would like to give thanks especially to all the donors who have supported this project, the donors who have made it possible for this Bible to be translated into different languages that are used in Africa, Asia, America, and this actually facilitates our work and makes it easy so that we can spread the word of God. So I would like to give thanks mostly to the Church in Need for sending for us these books. Thank you. E do testemunho desta irmã que está no Quénia e que até usa a Bíblia para Crianças, o livrinho da Fundação AIS, que já foi traduzido em 194 línguas e dialetos, um dos quais é o Tezu Turkana, chegamos ao fim da primeira parte deste nosso programa, marcado pela esperança. Na segunda parte nós vamos conhecer então a história de Cipriano, um catequista mártir em Moçambique, um catequista que é hoje símbolo maior do que é a entrega total de alguém a uma missão. Vai ser daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já!
we have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Olá de novo. No início do programa nós escutámos Eliseu Seta, um antigo responsável do partido Frelimo, o partido no poder em Moçambique desde que o país, Moçambique, ganhou a sua independência em 1975. E Eliseu Seta estava a recordar o que aconteceu com Cipriano, o catequista assassinado em Moéria durante a longa e dolorosa guerra civil neste país africano. O que aconteceu a este homem ilustra bem a importância do trabalho destes leigos, que são como que, Catarina, são como que os primeiros alfabetizadores da fé. Sem dúvida, Paulo. De facto, os catequistas são essenciais em qualquer lugar, em qualquer país, porque são um dos pilares mais significativos deste ensino. Portanto, são os mais importantes neste edifício que é a Igreja, porque eles ajudam, não é? Têm esta missão de nos ensinar a fé, a educação básica, do que é de facto o cristianismo, no fundo, ensinar-nos as raízes do que nós somos. Não é? Exatamente. E no caso concreto de Moçambique, que nós estamos a falar, os catequistas desempenharam um papel mais relevante logo após a independência. Exatamente, Paulo, sem dúvida alguma. Portanto, podemos mesmo dizer que foi determinante este testemunho dos catequistas logo após 1975, porque a Igreja foi bastante perseguida naquela altura, naqueles primeiros anos logo após a independência, pelo regime que, como sabemos, assumia naquela altura o seu ateísmo, implicando, por isso, grandes limitações à atividade de toda a Igreja. Por isso, nesse contexto, Paulo, de facto, em que muitos padres, muitas religiosas, ou foram expulsos ou foram presos, em que as novas autoridades nacionalizaram, por exemplo, as missões, nacionalizaram as escolas, os hospitais ou outras estruturas que existiam da Igreja. Portanto, quem acabou por assumir, de facto, aquele lugar, aquele papel de proximidade com a comunidade, com as populações, foram, sem dúvida, os catequistas. Exatamente. Paulo. Foram os catequistas, importa sublinhar isto, que no meio da maior adversidade e perseguição conseguiram, digamos assim, aguentar o barco fazendo a passagem do testemunho da fé em Moçambique. Exatamente, Paulo. Portanto, os catequistas, arriscando muito
muito naqueles anos, mantiveram-se sem dúvida fiéis à sua missão e continuaram o seu trabalho de evangelização que o governo, que as autoridades do país queriam, de certa forma, extinguir, não é? Exatamente. Após a independência, aliás, a situação iria ainda deteriorar-se mais e em 1977 começou então uma longa e dolorosa guerra civil que durou até 1992, opondo o governo comunista da Frelimo e as forças da Renamo, a Resistência Nacional de Moçambique. Foram longos anos e foram também muitas mortes. Sim, Paulo, sem dúvida, muitas mortes, foi trágico mesmo. Calcula-se que poderão ter morrido ao longo dos 15 anos da Guerra Civil cerca de 1 milhão de pessoas e cerca de 3 milhões tiveram de sair, tiveram de fugir dos seus locais onde viviam. Portanto, o país afundou-se completamente naquela altura e ainda hoje, Paulo, é um dos países mais pobres de todo o mundo. Exatamente. Bom, e então neste contexto que a Catarina acabou de descrever, neste contexto duro de uma guerra civil, num país onde a Igreja era então olhada com profunda desconfiança pelas autoridades, que vamos agora conhecer a história do catequista Cipriano, um mártir da violência, da brutalidade que tomou conta de Moçambique durante esses negros anos. O nosso instinto natural é autodefesa. Queremos morrer, queremos nos defender. Mas quando nosso irmão catequista chega a esta maturidade de não posso prejudicar a ninguém e vê ali katanas e pessoas menos escrupulosas e prontas para matar, e ele é capaz de escolher esta via e não outra que era possível. Santidade é ali presente. De acordo com as estimativas, o número de mortos resultantes da Guerra da Independência de Moçambique, que durou 11 anos, e da subsequente Guerra Civil, que deflagrou pouco tempo depois e se prolongou por 17 anos, foi superior a 1 milhão de pessoas. Outros 3 milhões foram condenados a uma existência como refugiados. À medida que o domínio colonial português se aproximava lentamente do fim e sob a alçada do regime do Partido Comunista Frelimo, com os seus conflitos com os guerrilheiros da Renamo, a perseguição e a violência afetaram também os cristãos. Muitos missionários foram expulsos ou abandonaram o país devido aos conflitos. Os poucos padres locais que permaneceram tiveram de assumir as suas posições, enquanto muitas pequenas comunidades cristãs dispersas ficaram sob os cuidados de catequistas leigos. De fato, estamos em tempo de guerra, primeiro porque movimentos são difíceis, a pessoa desloca-se, mas com receio, se chega ou não chega ao destino, é um perigo constante. E este catequista deve ir, às vezes, à missão, buscar, por exemplo, a Eucaristia e trazer para a sua comunidade. E na comunidade, o próprio catequista é responsável pela catequese, preparar os catecúmenos para os sacramentos, é responsável pelas celebrações dominicais, ao domingo, onde não há Eucaristia, aqui as comunidades fazem a celebração da palavra. Assistir à comunidade com muitos sacrifícios, viagens, fome, às vezes carências materiais, não recebem subsídio. Cipriano Parite, um moçambicano da tribo Macua, tornou-se catequista durante a guerra. Nasceu no norte do país, na vila de Napano, no seio de uma família muçulmana, mas foi enviado para uma escola católica numa missão em Moeria. Em 1957, perto do seu 15º aniversário, Cipriano foi batizado e, com o passar dos tempos, conseguiu inspirar esta fé à sua família.
Ao regressar à sua aldeia, começa a tomar conta da comunidade local. 10 anos depois, Cipriano casa e tem 7 filhos. Tem família, tem filhos, tem que tomar conta, tem que educar, não é? Primeiro, mas tem a comunidade, tem que celebrar, tem que dar catequese, tem que olhar os problemas das famílias e depois tem que ir aos cursos, não sei aonde, participar, às vezes uma semana. Quer dizer, é uma vida de grande sacrifício que é uma interrogação para mim, não é? No dia do nosso casamento pela igreja, ele já se encontrava ao serviço da igreja na comunidade, juntamente com os seus amigos. Ele costumava obrigar os colegas a visitar os pobres e a ajudar os mais necessitados, a distribuir combustível àqueles que precisavam, a ajudar com o trabalho nos campos. Geralmente eles discutiam estes assuntos durante as reuniões que organizavam. Ele entendia-se muito bem com os nossos filhos e conversava muito com eles. Reunia-os e passeava com eles sempre com grande calma, falando sobre o catecismo e a escola. Ele abordava sempre estes dois assuntos. Costumávamos rezar juntos de manhã, à tarde e à noite. Ele reunia as crianças e então rezávamos todos juntos, para depois as crianças irem dormir. Acordávamos as crianças muito cedo para podermos rezar todos juntos. Depois cada um ia fazer as suas tarefas e também ele saía de casa para mais uma das suas muitas jornadas. Wa tartara twale sha akalan tu eta sana na twale Cipriano aripo malia aripo obrincadeira. So ekara wong selimas mi kung kusanda to yari atata yani kada sana na maraya evita yo tene ale aru di baba ni sudah tuntung kita kupantu sekolah yaru lima kia panyoja kida sana ya na maraya kata Cipriano anto to kam hau maswe wo ya hapna sai periota kala yera kaya tata ya hani koma yena kaya ya chimya ka erenkea anina kana mali anachi bila fi anira to ina ka bali kome Cipriano vitawe ya rika kia tuman hatu kia subika tiketa na mwana roho yo waria na mwana na roho yowaria wanjena titi na mwana roho yowaria wanjena titi na mwana mulaponi makhalelo ahu ninni khali heria imara Os muçulmanos da parte do litoral são um pouco mais agressivos em relação aos muçulmanos do interior, não é? Os muçulmanos estão na parte do interior, onde, por exemplo, eu trabalho, é gente simples, colaboramos, trabalhamos, nunca há palavras injuriosas ou da parte deles. E vejo, na parte litoral, há um pouco de tendência de agredir pessoas de outra fé. Por exemplo, os cristãos muitas vezes se queixam que quando vão ao domingo ou quando estão a rezar ao domingo, aparecem grupos de muçulmanos a injuriar, a ofender, a insultar ou a fazer barulho, ou quando há procissões, há um pouco de intolerância religiosa da parte dele. Então, o ambiente onde Cipriano cresceu é este também, um pouco de falta de tolerância. Cipriano arimlo pana moja orera mrima na hata kawanana damaka kawa maka wanalia wemu ni kawa maka mwanale yala binira ro ko hol makina alisaka uwe banda u sempre tempo yo saka
Senhor Catequista, tenho um problema. Alguns de nós, cristãos, vão à igreja. Os nossos vizinhos riem-se de nós. Dizem que não temos a menor ideia daquilo em que nos estamos a meter, que nunca vamos conhecer Deus, nem o vamos ver. O que é que devemos fazer? Há muitas pessoas que, depois de ouvirem repetidamente estes comentários, deixaram de ir à igreja. Iyo no likanana obahereria ekumi ahu. Rapidamente se tornou notório que Cipriano teria a oportunidade de responder a essa pergunta. Apesar do conflito armado, Cipriano continua a catequizar incessantemente. Assim não é isso Cristo nimpa ya eroho yoari. Makalelo ahu. Em 1982, quando a situação se torna ainda mais desafiante devido à fome, ele e a sua família mudam-se para o distrito de Matibane. Imediatamente organiza uma comunidade cristã e lidera as orações, catequiza e fortalece as pessoas nos tempos difíceis da guerra. A 28 de agosto de 1984, os guerrilheiros da Renamo chegaram à sua aldeia à procura de secretários do Partido Frelimo e de milícias. Perguntaram a um homem idoso quem era o secretário do partido na aldeia. Ele respondeu Cipriano e conduziu-os até a casa dele. Cipriano nega a afirmação, mas ao mesmo tempo recusa indicar o nome do verdadeiro secretário ou de membros da milícia, sabendo que seria morte certa para estes se ele o fizesse. Provavelmente aquele que conduziu eles até Cipriano pensava ele salvar a sua pele, não é? Indicando a pessoa mais querida, mais procurada pelos guerrilheiros. Chegaram numa noite muito escura. Apercebi-me das guerrilhas a aproximarem-se. Vinham na direção da nossa casa. Eu corri rapidamente para casa para contar ao meu pai. Papá, eles são muitos. Estavam na estrada e vêm na nossa direção. Ainda estava muito escuro e era possível fugir com segurança. O pai disse que não iríamos fugir, por isso ficámos em casa. Quando vieram perguntar pelo secretário, ele disse-lhes: não conheço nenhum secretário, nem outro chefe, não conheço ninguém, apesar de os conhecer a todos e de alguns até estarem presentes na sala. Chale a formaria jo ani ko hawera ala minna chuela ki ko hami primero mi khora kayo kinna chuela ta pani khera ka ala apa catequista a quereza aoba musna ko era ala milicia la dumu pio ka thya ka o ala tene ala shinamani kawana ternarvalon tia ala lela namane panu lo ko hiya ala to vai ala panada ole minari ko milicia ni ole mehe ko nari ko milicia Ini aja benar ala memilisia atau apa anal. Nah, kalau bapa kira mau jual orang apa? Ini mah pela pasal kerja rugi kamu. Artinya deh, kamu coba lah porque anak tua dah mana kehura anu ya bah, arimu bipali, ia nak kafir dari, porque boh hata ia nak bakuhia u bura la sakat mak memilisia, hata penhin kana had, nebi bah. Untuk kau berkah hobi,
Então, os guerrilheiros, a este ponto, decidem tomar uma decisão cruel. E qual é a decisão? Faltando-lhes uma confirmação, não sei, provavelmente a afirmação do SWAT e a recusa do Cipriano, então eles decidem matar os dois. Quando Cipriano vê que, bom, aqui parece que as coisas estão mesmo a ser conduzidas para a minha morte, pede para um momento de oração. O SWAT também, que era muçulmano, aproveitou a ocasião também e foi rezar. Então Cipriano entrou para a capela, aqui uns metros do lugar onde estavam concentrados, foi rezar e depois de rezar voltou novamente para o lugar da concentração. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Era pentau, a cultura de lá. Aí, o de empenho. Para que empenho, aí muito mais, coisa para completamente. Kwa nilalo kala mtu muumini ari tokomi kihaminale kinanghimiale milinshio wera milishia pala sekretari pala anakihimiale ashikavarale nteko De onde vem ao Cipriano a força para aceitar ser barbaramente martirizado, cruelmente trucidado com katanas? Esse segredo vem da fé, vem do testemunho, é essa comunhão com Jesus Cristo. Jesus que diz no Evangelho, não há maior prova de amor do que dar a sua vida pelos outros. O homem que traiu Cipriano sobreviveu ao ataque da guerrilha. Cipriano morreu no local devido aos ferimentos das katanas. Tinha 42 anos de idade. Apesar da passagem do tempo, as pessoas continuam a recordar Cipriano. Todos os anos, no aniversário da sua morte, os habitantes das aldeias locais reúnem-se para honrar a sua memória. Celebra-se uma Santa Missa, os catequistas recebem uma bênção especial, são organizados concursos de poesia e desporto, bem como peças de teatro em memória da vida e morte de Cipriano. Às vezes, quando a pessoa está viva, a gente não liga muito, não é? Mas a gente vai revivendo agora, a partir desse testemunho forte que ele deu, de morrer em lugar dos outros, a gente faz uma releitura de toda a sua vida do passado. Anopoda kahi yeria ka festa que hotel kaban faratari anaro kwashi tiriki festa wele patanto kumaraka eshila muya neshila mutene mwani mutene aninkontari kala mturera murima yena kulebe roho awe vano kwali kwapo la twale tokochera Yesu Kristo alibaka rutwawe akula katutene ponte kwa baraliao ne wani kitu vela porque hala ngure moto ni ri ashara Cipriano me akwa ya wata kabale to ka pangia
katoko teatro maraza baroko ne wani kiripa kala wera kenni kwela mahuko yao katoko misa uya kuwiri misa ya hiri teatro vale wani kitsivela sala pura katwale kanli ya lanela nupuela. Você diz que não é secretário. Não, tô me clavando um pouco a mim que era que era uma mãe que muito a tua lá que era nele só tocou na rua bem varia nikita de handre mas que na ku ela panyu kuma vai kena to pela ena gripe handrima upu welela então pa pantren kena kia kiteli ha ndrima wera pa não é possível kala wera athalo tene ya zuwane ni prochaine yare pa yare amasiki ni kahawira arena ikaru zinjene kia zuela zia então ya kwa kanto kalelo kinu puelelia olumenko hoteli wala ndikite eli handrima wera. Cipriano faleceu há quase 30 anos. Porque continuam as pessoas a lembrar-se dele. Quem foi ele para as pessoas e quem é hoje para elas este modesto catequista da tribo Makua? Upuela wira katwala tokale apela ke khotrela musikhavu oniri hiento kusiniri Cipriano nupuela wira ndiporon riawe noyena kahu prinkatera manene mluku umbuwiha. Karaka maana kirani alitoko ela kinatu wira neya mingi natuwe ha toko ela irani alele teve uma veneração espontânea por isso herói o Manamito falando nós diríamos que é um herói mas o herói no campo da fé chama-se mártir, é um santo. E é isso que nós desejamos, que Cipriano seja declarado modelo de vida, de fé, é um santo, que seja colocado nos altares, é assim que nós vivemos. Cipriano, até agora aqui, por exemplo, a gente já o considera o patrono dos catequistas, que nós temos milhares de catequistas. As pessoas também vão levando o catequista como nosso irmão, nosso modelo, e percebendo também que, afinal, a vida cristã, os santos também não caíram do céu, eram nossos irmãos, eram pessoas que viveram também aqui, que tiveram carne e osso. Cipriano não caiu do céu, não é um anjo que caiu por aqui. É uma pessoa que sabemos onde nasceu, sabemos da sua família, a sua mulher, graças a Deus, ainda está viva, os filhos ainda vão viver, se Deus quiser, por longos anos. Portanto, é o nosso irmão aqui que nos provoca assim, de maneira direta, de maneira local, para que nós também possamos crescer. E, sobretudo, usar neste processo de evangelização para que os nossos cristãos locais também saibam que é possível a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, de sermos santos, de caminharmos para a santidade, para a perfeição. Mazo Anopola. Mi helanya ka barum pula Cipriano mu puelela
kirna wira ena oriawe wo akilo mpele ke banche ne wira ki thare pro chota khala ukwele ke pro ye kristau ki wan ha ke na khwaka urki ke na mu kwela banche ne mana kira thun kira ko tholi bana nule tali bana ka kinira ke hokolo seke tin roga ka aku kwela ke ota khala aki hokolo seke ku puele ke pro ye kristu bahi ki libe ke mrima ke puele ke tathi kina ko thota khala ka ke bi thunu puela ka wira yena ki khali her mi okhala waka no ula waka otene numbekela manene nduku idihimya wera mi ikhale ntoko ombekela Spiriano wera erohe ya Spiriano ele kwali yawe ohimundela likuhunkwawe ohimibihale nkwawe mi roho akela kikhale yokhala ntoko orapiha kimbekela manene nduku wera kikhale wa mutaru ni Spiriano. O Cipriano, eu considero sempre, até os santos consideram provocadores, não é? São, pronto, uma dessas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos provocar, para nos chamar a atenção, não é? E penso que este leigo, este catequista, para mim, padre, não é? Fica uma provocação na minha fé. Foi capaz de uma tal maturidade, não é? A este ponto de poder ele mesmo esquecer-se a si próprio, não é? E não lutar para a sua própria sobrevivência, a sua própria salvação do momento, mas poder abrir os horizontes assim. Eu considero, não em termos canônicos, mas digamos um santo no sentido da vida cristã. Meu povo, rezem e não se cansem de rezar, pois eu estarei sempre presente nos vossos corações. E com este documentário sobre o catequista Cipriano, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do 5º programa especial de verão que preparámos para si. Na próxima semana regressamos já ao formato habitual dos nossos programas. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui com ou sem programas de verão, porque há uma igreja que precisa sempre da nossa ajuda. Agradeço a presença da Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como o apoio de todos aqueles que ajudaram a editar e levar até si este programa da Fundação. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até à próxima semana, se Deus quiser.